Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao segundo episódio do segundo módulo da nossa série Vida Abundante, que é uma introdução à vida cristã. Na última vez que estivemos juntos, nós falamos sobre a possibilidade de virmos a conhecer Deus. E hoje eu gostaria de dar um pulo assim para um outro assunto, por um motivo muito simples. Eu estou lendo e falando para vocês sobre as coisas de Jesus na semana da Páscoa. Vocês vão estar ouvindo em outro momento qualquer. Mas hoje eu gostaria de falar sobre o seguinte, fazer uma pergunta a vocês. A cruz é uma derrota ou uma vitória? Justamente porque essa é a semana em que nós nos lembramos da morte de Jesus na cruz e celebramos a sua ressurreição de entre os mortos. E eu me lembro que, durante o Carnaval de 2019, uma escola de samba criada por uma torcida organizada de um time de futebol muito popular, exibiu em seu desfile uma cena em que Satanás celebrava sua vitória sobre Jesus Cristo. Não me inteirei de todos os detalhes, mas acompanhei pelos jornais a grita geral por parte dos cristãos. Não deixa de ser interessante que nesse país, se alguém ousar mexer com qualquer religião que não o cristianismo verdadeiro, aquele bíblico, seria louco de fazer uma zombaria pública como a que foi feita contra Jesus. A grande mídia, por exemplo, cairia matando em cima, gastaria um bom tempo sobre o assunto, até mudar de assunto, porque todo assunto tem seu tempo na mídia, né? Depois deixa de ser interessante. A cena de carnaval ficou por pouco tempo exposta a isso e depois não se falou mais sobre o assunto. Mas vamos aos fatos. A morte de Cristo na cruz foi uma derrota? Foi uma vitória para Satanás? Bom, já que essa discussão toda começou com uma torcida organizada fazendo um carnaval sobre esse assunto, vou me permitir uma analogia com o futebol. O jogo de futebol tem dois tempos. Imaginemos, por exemplo, que o primeiro tempo fosse a crucificação e a morte de Jesus. Se o jogo terminasse aí, o resultado seria 1-0 a favor de Satanás. Jesus teria morrido, assim como todo mundo morre. Suas palavras, seus feitos, sua bondade, sua autoridade, tudo seria esquecido. Tudo teria sido em vão. E até aqui eu vou me permitir citar uma passagem que eu vou recomendar no fim outra vez, um verbete na Bíblia, que é na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, ele diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e permaneceis mortos em vossos delitos e pecados. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. É por isso que o primeiro episódio dessa série toda, primeiro módulo, foi exatamente onde é que tudo começa. Começa com a ressurreição. E a ressurreição nós hoje podemos chamar de o segundo tempo desse jogo. Entre o primeiro tempo e o segundo tempo, existe um dia meio
que é um nada, que é o sábado. Porque a morte de Jesus foi na sexta-feira, que hoje nós chamamos de sexta-feira, e a ressurreição foi no domingo. Na sexta-feira você tem a derrota, no domingo você tem a vitória. Nesse ínterim você tem um dia que é meio assim, o recheio de um sanduíche, mas não tem gosto, nada de muito sério aconteceu no sábado. No sábado, a única coisa que a Bíblia relata que aconteceu é que a liderança do establishment judeu foi a Pôncio Pilato, que era o cônsul romano na Judéia, e pediu para que ele colocasse um destacamento do exército romano para guardar o túmulo, a sepultura de Jesus. Como é que era a sepultura? Era um buraco criado numa rocha, que era uma espécie de uma sala onde o corpo ficava, e a frente desse buraco na rocha ficava fechado com uma pedra pesando várias toneladas. E o destacamento, então, ficaria guardando essa sepultura, por quê? Como Jesus tinha dito que no terceiro dia ele voltaria, bom, tá bem, ninguém acreditava muito nisso. Mas, pelo sim, pelo não, a liderança religiosa judaica dizia o seguinte: olha, senhor cônsul, os discípulos de Jesus podem muito bem querer roubar o corpo dele para depois dizer que ele ressuscitou e não está mais lá. Então põe um destacamento romano lá para guardar esse túmulo bem. E veja, a guarda romana não era brincadeira, porque se um deles, durante a noite, caísse no sono, ele seria morto. Então a guarda era séria. Essa foi a única coisa que aconteceu no sábado. Foi uma medida de segurança para que o corpo estivesse lá no domingo de manhã e que o corpo não tivesse sido mexido, que a sepultura estivesse fechada e, fim de papo, Jesus morreu. Porém, no segundo tempo, que aconteceu domingo de manhã, uma mulher, Maria, foi até o túmulo. E o que acontece? A guarda romana estava lá e o túmulo estava aberto. A pedra de muitas toneladas tinha sido deslocada. E o túmulo estava vazio. Jesus tinha sido enfaixado já, um primeiro tipo de enfaixamento, porque depois teria mais ainda, teria especiarias e perfumes e coisas preciosas, tal. Uma espécie de embalsamado, né, que os faraós eram também. Isso era muito comum nas civilizações culturais daquela época. E o que ele tinha sido enfaixado, as faixas estavam bem dobradinhas na pedra onde ele tinha sido deitado, e não tinha ninguém lá, a não ser um anjo que disse: Maria, você está procurando alguém que não está aqui não, viu? Ele está vivo. Ele não está mais aqui. E é por isso que você e eu somos cristãos, porque nós cremos nesse fato histórico. Uma palavrinha sobre fé. Não é necessário ter fé para crer em Jesus nesse sentido histórico. Porque a fé tem a ver com coisas futuras ou coisas que nós não vemos. A vida de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus foi vista por muitos, foi registrada tanto nos evangelhos como em documentos romanos também. É um fato histórico que já aconteceu. Crer nisso é crer num fato histórico. Eu já falei isso antes, mas eu quero repetir aqui, porque a nossa fé em Jesus, ela é voltada para as suas promessas para nós.
das coisas que ainda não aconteceram. Quando Jesus diz, quem crê em mim tem a vida eterna, para isso eu preciso de fé. Para crer nisso. Para ter confiança na vida eterna de que a morte não é o meu fim, para isso eu preciso de fé. E essa fé me é dada por Deus. Não vem de dentro de mim, não é uma virtude minha. É algo que Deus me dá. Então, voltando à ressurreição de Jesus no domingo, esse é o segundo tempo. E aquilo que era a vitória de Satanás se transforma nesse momento numa amarga derrota, porque Jesus ressuscitou, porque ele vive, porque ele não é mais um pregador, um milagreiro até. Ele não é mais uma pessoa sábia, um profeta. Ele não é mais nada disso. Ele é o próprio Deus que veio e habitou entre nós, que subiu naquele crucifixo por vontade própria, podia ter descido dali a hora que quisesse e não desceu. Tomou sobre si os seus e os meus pecados, de todas as pessoas que já nasceram e hão de nascer, a fim de que nós, crendo nele, tivéssemos a vida eterna. E aí eu vou recitar aquele versículo maravilhoso que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que esse vocês vão aprender de cor e viver com eles para o resto da vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Então nunca houve vitória de Satanás, ela é ilusória. Aquele samba enredo da torcida organizada daquele time deu bola fora, porque não é a história, é metade da história, é o primeiro tempo daquele jogo, porque no segundo tempo foi goleada, foi pior que o 7-1, foi goleada mesmo, acabou, Satanás foi derrotado para todo o sempre no domingo da ressurreição. É por isso que, aliás, o domingo de Páscoa é a data em que as igrejas mais lotam, mais ainda do que no Natal. Mesmo as pessoas que só vão uma vez por ano à igreja, só para manter assim, não, eu vou à igreja, vai uma vez por ano, vão no domingo de Páscoa, mais do que vão no Natal. Natal é uma festa de celebração do nascimento de Deus, mas o domingo de Páscoa é a celebração da grande vitória de Jesus sobre Satanás. E é uma vitória para nós, para o nosso bem, para que a nossa vida não seja mais limitada a isso que nós vivemos no dia a dia da montanha-russa, do bem e do mal, mais mal do que bem, mais bem do que mal, tanto faz, no final acaba em morte. Não! A morte, que era a porta de saída da vida, ela agora passa a ser simplesmente a porta de entrada da vida eterna. O que era uma derrota para nós, a morte vira uma vitória para nós, porque agora nós passamos a conhecer Deus de perto, a estar com Ele eternamente na presença dEle. O Jesus que nós conhecemos através do relato bíblico e das palavras que nos são pregadas, nós vamos conhecer pessoalmente, nós vamos adorá-lo no seu trono eterno. É vitória, a vitória de Jesus é a nossa vitória. Não foi ganha por nós, mas ela foi dada para nós na morte de Jesus. A vitória custou sangue. Não teu e não meu. O sangue do próprio Filho de Deus.
o próprio Jesus Cristo, o Deus Filho do Deus triuno, da Trindade. Nunca houve dúvida que haveria essa vitória. A Bíblia, no seu Antigo Testamento, ela falava isso desde o capítulo 3 de Gênesis até todos os profetas. Nunca houve dúvida da vitória. Nós é que temos dúvida. Apesar de tudo que nós lemos e conhecemos da palavra de Deus. Mas é bobagem, gente. Nós podemos celebrar a vitória de Jesus. É a razão pela qual nós a seguimos. Um Deus vitorioso, eterno, bondoso, que nos ama até a morte por cruz. Isso é o que Deus nos deu. Nós merecemos? Eu não. Você, eu acho que não também, viu? Desculpe, eu não te conheço, não estou te vendo. Você vai pensar que eu estou te julgando, mas por tudo que eu entendo sobre o ser humano a partir da palavra de Deus, eu acho que nenhum de nós mereceu esse amor de Deus por nós. Mas essa é a vitória. O amor venceu sobre o poder. Foi uma guerra entre o poder do amor e o amor ao poder. E venceu o poder do amor perfeito de Deus. Leia então 1 Coríntios 15, de 54 a 57. E quando estivermos juntos para bater um papo, talvez possamos discutir, ou talvez você queira meditar nesse interim sobre duas coisas. A batalha entre Deus e o diabo ainda acontece? Ainda está em curso? E outra pergunta, como posso ter certeza de que pertenço ao time sempre vencedor de Jesus? É uma pergunta boa para você. Você tem certeza que você está no time certo ou você está querendo aí, você é o aspirante a esse time? Vamos conversar sobre isso mais adiante, tá bom? Um abraço e até nosso próximo encontro.